A indústria automotiva alemã sempre foi considerada um símbolo de excelência, qualidade e inovação. Marcas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi e fornecedores como Bosch formaram durante décadas a espinha dorsal da engenharia automotiva mundial. No entanto, um cenário preocupante começa a se desenhar, trazendo à tona uma crise profunda que ameaça a base desse setor tão importante para a economia global. Estamos falando de uma onda de demissões que pode afetar mais de 100 mil trabalhadores até o ano de 2030, criando um verdadeiro terremoto social e econômico. Essa situação ganhou destaque nos últimos meses, com anúncios de cortes de emprego por parte de gigantes da indústria, entre eles a Volkswagen, que já confirmou planos de reduzir 35 mil postos de trabalho. E a Bosch, que prevê 18.500 cortes até o final da década. Essas duas empresas, símbolos de inovação e liderança, agora representam um alerta vermelho sobre os rumos que a indústria automotiva alemã está tomando. Mas afinal, o que está acontecendo? Por que empresas que sempre foram sinônimo de estabilidade e força econômica estão agora cortando tantos empregos? Para entender esse cenário, precisamos analisar alguns fatores que vêm pressionando a indústria automotiva, não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo. Um dos principais elementos dessa crise é a transição energética. O mundo está mudando rapidamente em direção à eletrificação dos transportes. E isso representa tanto uma oportunidade quanto um enorme desafio. Os motores a combustão interna, que dominaram o mercado por mais de um século, estão sendo gradualmente substituídos pelos motores elétricos. Essa mudança tecnológica, embora essencial para reduzir a poluição e atender às metas climáticas, tem um impacto direto no emprego. Os motores elétricos são estruturalmente mais simples do que os motores a combustão. Eles têm menos peças móveis, exigem menos manutenção e, consequentemente, menos mão de obra para sua produção. Isso significa que, à medida que a indústria avança em direção aos carros elétricos, menos trabalhadores são necessários nas linhas de montagem. Esse é um dos principais motivos pelos quais empresas como Volkswagen e Bosch estão anunciando cortes em larga escala. Além da eletrificação, outro fator é a digitalização e a automação. As fábricas modernas estão cada vez mais robotizadas e muitos processos que antes dependiam de operários agora podem ser realizados por máquinas com maior rapidez e precisão. Embora isso aumente a eficiência produtiva, também gera um impacto devastador sobre o emprego. O paradoxo é claro, a tecnologia ela avança, mas milhões de pessoas acabam ficando para trás. Não podemos deixar de lado também o impacto da concorrência global. Empresas chinesas, como BYD e NIO, estão crescendo rapidamente e conquistando espaço no mercado europeu. Elas oferecem veículos elétricos mais baratos e competitivos, forçando as montadoras tradicionais a se reinventarem. Esse aumento de competitividade pressiona as margens de lucro das empresas alemãs, que acabam buscando cortes de custos como forma de sobrevivência. E, infelizmente, os trabalhadores são os primeiros a sentir o peso dessa decisão. A crise do motor alemão, portanto, não é apenas uma questão econômica, mas também social. Estamos falando de 100 mil empregos diretos ameaçados, sem contar os impactos indiretos em toda a cadeia produtiva. Fornecedores, prestadores de serviços, pequenas empresas que dependem das montadoras. E até mesmo o comércio local das cidades onde essas fábricas estão instaladas. É um efeito dominó que pode transformar regiões inteiras em zonas de incerteza e instabilidade. Esse cenário traz à tona uma pergunta importante. Será que os governos e as próprias empresas estão preparados para lidar com as consequências sociais dessa transformação? A Alemanha, historicamente, sempre se destacou por suas políticas de bem-estar social e proteção ao trabalhador. Mas diante de uma mudança tão radical, será que as medidas existentes serão suficientes? Alguns especialistas apontam que será necessário investir fortemente em requalificação profissional, ou seja, preparar os trabalhadores que perderão seus empregos para que possam ocupar novas funções na economia digital e verde. No entanto, essa transição não é simples, especialmente para profissionais que trabalharam a vida inteira
em um setor específico e agora precisam se reinventar completamente. Outro ponto delicado é o impacto político. 100 mil desempregados a mais representam não apenas um problema econômico, mas também uma pressão social que pode mudar cenários eleitorais. A insatisfação popular pode fortalecer discursos populistas e nacionalistas, criando tensões dentro da própria União Europeia. Afinal, quando um setor tão simbólico quanto a indústria automotiva começa a falhar, o efeito é sentido em toda a sociedade. Apesar do cenário sombrio, alguns analistas acreditam que essa crise também pode abrir oportunidades. A transição para os veículos elétricos, por exemplo, pode gerar novos empregos em áreas como pesquisa de baterias, desenvolvimento de softwares de mobilidade, infraestrutura de recarga e serviços digitais. O desafio é garantir que os trabalhadores que perderão seus empregos na indústria tradicional tenham condições de migrar para essas novas funções. No entanto, o que vemos hoje é que a velocidade da transição tecnológica é muito maior do que a capacidade de adaptação da sociedade. O relógio corre contra o tempo e os próximos anos serão cruciais para definir o futuro da mobilidade e do trabalho na Alemanha. Em resumo, a crise do motor alemão é um reflexo da revolução tecnológica e ambiental que estamos vivendo. Ela mostra, de forma dura, que a inovação tem um preço alto quando não é acompanhada de políticas sociais eficazes. 100 mil empregos ameaçados até 2030 não são apenas números, mas histórias de vida, famílias e comunidades inteiras que podem ser abaladas. A grande questão agora é: será que a Alemanha e o mundo estão preparados para lidar com as consequências dessa transformação? Ou estamos prestes a testemunhar uma das maiores crises sociais do século no coração da Europa?